Senhora vereadora, senhores e senhoras, aliás, senhora presidente, senhores e senhoras vereadores. Eu gostaria só de poder ler aqui um trechinho desse veto, onde diz: o Poder Executivo, ao receber o projeto, decidiu pelo veto total, entendendo que o presente projeto de lei padece de inconstitucionalidade material por afrontar ao princípio do interesse público, por afrontar ao princípio do interesse público. Eu quero dizer, senhores e senhoras, que aqui nessa tribuna, eu já falei uma vez e eu vou repetir, o prefeito não conhece a história de Caxias do Sul. Nem ele e nem os seus secretários, a maioria dos secretários. Eu quero dizer para os senhores e senhoras, quem conhece os livrinhos do orçamento participativo, orçamento comunitário, isso tem a participação de todos lá da região do Desvio Risso. Então, mais uma vez, eu vou contar a história desse campo para o prefeito Daniel Guerra, que não conhece. Essa área de terra era do seu Jorge Dani. O seu Jorge Dani cedeu para que os moradores pudessem montar um time de futebol e ter aos domingos o seu lazer, por muitos e muitos anos. A comunidade entendeu, depois da morte do seu Jorge, de que gostaria que aquela área fosse adquirida pela comunidade, pela prefeitura. A prefeitura não tinha verbas, mas a comunidade toda se reuniu e por alguns anos, no orçamento participativo foi, que era do prefeito Pepe, tá? E conseguiu a verba para a compra desse campo. Eu tenho aqui guardado, onde diz que em 2005, a aquisição da área do campo de futebol no valor de R$ 206.136 estava em estudo técnico. Em 2008, nós temos aqui que a aquisição da área do campo de futebol, declarado de utilidade pública, estava na situação, na gestão de contas. Então, já tinha sido construído, faltava fazer o pagamento. Eu quero dizer, senhor prefeito, que nós temos aqui todas as obras de toda a cidade de Caxias do Sul, aonde o povo podia ir lá participar. Isso é participação pública. Então, é esse discurso e que o senhor está colocando empecilho neste projeto, não tem razão de ser. Não existe, existe sim um abaixo-assinado, aonde nós colocamos aqui a intenção daqueles moradores que pagaram, vamos dizer, que pagaram pelo campo para ceder para a prefeitura, e nós queremos, sim, colocar o nome daquele campo. O que acontece? Existem várias áreas públicas ou prédios públicos que possuem nome de pessoas que não fizeram parte da comunidade. E nós sempre prezamos, primeiro, homenagear pessoas como o seu Jorge, os filhos do seu Jorge, as filhas do seu Jorge. Essa palavra. Os genros, as noras, os netos, trabalham até hoje naquela comunidade. Eu peço uma declaração de líder, senhora presidente. Uma declaração de líder, a vereadora Gladys Frisso. Então me concede uma parte, daí eu abro mão do... Quem pediu primeiro? Então pode falar, vereador Felipe. Depois eu continuo. Vereadora Gladys, olha, é difícil até de falar sobre uma situação dessa.
O simples ato do prefeito de vetar o nome de uma pessoa é um grande absurdo. É um grande absurdo. O projeto está completo, exposição de motivos, histórico, certidão de óbito, mapa de localização, certidão da primeira zona. E aí, pasmem, um abaixo-assinado de 4 folhas, muito mais folhas que muitos projetos que vêm do Executivo para cá. 4 folhas de abaixo-assinado da comunidade querendo denominar essa área de Jorge Marco Dani, que era o proprietário da área. Permite uma parte, vereadora. A gerência e uso do solo, me coloco no lugar desse técnico da prefeitura que deu o ok, né, referendando essa área. Aí, o mais absurdo, vereador Rodrigo, na questão do veto, afronta ao princípio do interesse público. Afronta ao princípio do interesse público. A afronta ao princípio do interesse público é o veto do prefeito. Essa é a afronta ao interesse público. A comunidade escolheu o nome da área. O que é isso, gente? É lamentável. Se coloque no lugar da família. 4 folhas de abaixo-assinado aqui, mais de 90 pessoas assinaram abaixo-assinado. Chamando essas pessoas de quê? E não vai ser o primeiro, tenho certeza. Não vai ser o primeiro. O vereador Rodrigo sofreu com isso com o Espaço Multicultural João Darlan Betanin, que é o Chiruzinho. Agora, a comunidade escolheu, todo mundo assinou. Aí vem pra cá, me defendam isso. Que argumento. Me defendam isso. Afronta o interesse público. Afronta o interesse público que a prefeitura está fazendo com a cidade. Isso sim afronta o interesse público. Obrigada, vereador. Seu à parte, Aqui, vereadora. vereadora Diló. Muito obrigado, vereadora Gladys. Eu fico estarecido com os vetos que vêm do Executivo. Eu acho que tudo que vai da Câmara, a orientação é vetar. Porque hoje o presidente da Casa teve que promulgar um projeto de lei deste vereador de utilidade pública ao Recreio Cruzeiro, que já tinha o decreto de utilidade pública federal e estadual. Então, ele veta por vetar. Isto é uma irresponsabilidade. Isso sim é afrontar o interesse público. Se a tese do prefeito Guerra vingar, nós temos que trocar o nome de Anarec, do Mato Sartori, do Balneário Mosquém, do Balneário Zona Lise, do próprio bairro Desvio Risso, que Vossa Excelência sabe que foi em função da família Risso, que possuía grandes glebas de terra lá, e da praça talvez ele queira mudar, porque ele quer fazer uma revolução aí, eu acho que... Então, realmente, eu sou obrigado a concordar com o vereador Felipe, eu acho que essa casa aqui tem que ser posicionada de forma muito firme contra este absurdo que vem acontecendo aí por parte do Executivo. Obrigado pela parte. Obrigada, vereadora. Vereadora Gladys, se Pois não? permite. Sim. Eu quero lhe dizer, com toda honestidade, esse veto é uma retaliação a Vossa Senhoria. É uma retaliação a Vossa Senhoria. Isso é muito ruim de parte de um prefeito que mexe com o sentimento de pertencimento de uma comunidade, tá? Que reconhece na figura do seu Dani uma das grandes lideranças do Desvio Risso, o papel que ele jogou cedendo a sua área para um campo de futebol, tá? E que depois veio a ser desapropriado pelo município e está lá o campo de futebol. Então, de fato, é uma retaliação à ação de Vossa Senhoria aqui na casa. E isso é muito ruim, quando um prefeito gerencia a cidade com o fígado, lamentavelmente. O artigo 61, vereadora, da lei orgânica, ele diz o seguinte: compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, e especialmente, portanto, é competência privativa da Câmara. Tá? E aí vamos lá no 13, autorizar a denominação de próprios, vias e logradouros públicos e sua alteração. Portanto, é competência da Câmara, ao prefeito só cabe a sanção. Tá? E no 94, está bem claro aí que só cabe a sanção ao prefeito. Né? No inciso 18, onde ele diz aqui o seguinte:
oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e os logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara. O que ele não pode é fazer o que ele está fazendo lá com o Parque Celeste Gobato, que já tem uma denominação oficial de muitos anos. E ele está querendo, porque a administração passada chamava de Ecoparque, mas nunca tentou mudar o nome, agora ele mudou para Parque das Araucárias, né? E não tem um pinheiro lá, né? O Parque das Araucárias sem pinheiro, né? Então, vereadora Gladys, é uma vindita contra a senhora, tá? E essa casa vai fazer justiça derrubando esse veto. Obrigada, vereador. Vereador... Ele pediu? Ah, tá. Tá, então, colegas vereadores, quando eu disse, repito, que o nosso prefeito não conhece a cidade, não conhece os bairros, está num desmonte total e joga para nós, vereadores, a culpa de ser incompetente, aonde ele quer legislar. Então, ele tem que voltar para a Câmara de Vereadores, né? Ele tem que executar. Eu acredito sim, vereador Eloy, que seja algo contra essa vereadora. Porém, eu já estive lá conversando com o prefeito no gabinete, e quando eu cheguei lá, eu disse, prefeito, todas as reivindicações, todos os meus pedidos, não são obras para mim. São obras para os moradores de Caxias do Sul. São obras, inclusive, para os seus eleitores. Então, o mínimo que se espera é que ele acolha um pedido da comunidade. A comunidade do Desvio Risso podia ter arrecadado muito mais assinaturas. Mas nós achamos que, principalmente no entorno ali do Risso, chegava. E foram 4 folhas e ainda nós temos que ouvir o que o prefeito diz aqui. É nós que não estamos respeitando a comunidade? É nós que não estamos ouvindo uma comunidade? E a comunidade do Desvio Risso merece sim, porque foi uma comunidade que, se ela tem UBS, se ela tem escolas, se ela tem campo de futebol, se ela tem áreas de lazer, a Lagoa do Risso, é porque ela foi em busca. Não teve um governo que implantou algo lá sem a luta daquela comunidade. Nenhum. Por isso, eu aqui sou a voz daquela comunidade. Como poderei ser a voz de qualquer loteamento da cidade de Caxias do Sul, mas principalmente do Desvio Risso, aonde eu moro lá, aonde eu lutei junto com aquelas pessoas, desde o tempo do orçamento participativo. Então, eu coloco aqui o sentimento daquelas pessoas. Por quê? Porque eu convivo naquela comunidade. E o senhor prefeito realmente não tem que viajar. Vai viajar para quê se não conhece nem a cidade onde ele está administrando? Ele nem sabe o que a comunidade precisa. Porque se não acata nem o nome do seu Dani, família tradicional, porque o Risso foi, quando surgiu isso, eram 4, 5 famílias. E essas famílias, junto com a empresa Risso, fizeram todo o desenvolvimento. Então, a família merece o seu respeito. Se o senhor tem algo contra esta vereadora, pelo menos respeite a família Dani e a comunidade do Desvio Risso. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigada.